Roberto Requião, obrigado por ajudar a inaugurar a TV Soberania, que uma vez por semana trará para o nosso público alguém importante para que o nosso povo seja realmente o soberano sobre esse território e essa nação. Muito obrigado a você. E o fundamental é que o povo seja informado, porque o povo está sem saber o que acontece no Brasil. Ele não tem noção do que significa, por exemplo, a Petrobras pública, a Copel pública servindo aos interesses do Paraná, do seu desenvolvimento, em contraposição a uma Copel privada na mão de meia dúzia de pessoas que se dedicam fundamentalmente a elevar a tarifa para ganhar fortuna, prejudicando a iniciativa privada no Paraná inteiro, prejudicando a industrialização e tudo mais. Uma empresa de energia elétrica, dizia o Franklin Delano Roosevelt, quando protagonizou o New Deal, o novo pacto nos Estados Unidos, depois daquela quebradeira terrível do capitalismo, uma empresa de energia tem que ser pública, não pode ser privada, porque a energia é o insumo básico de tudo. O insumo principal de uma indústria é a energia, do comércio é a energia e da qualidade de vida da população é a energia também. Exato. Então, na verdade, eu fico satisfeito pela iniciativa desse blog da soberania, porque vocês estão ajudando o povo a se informar e entender o que acontece no Brasil. Vamos em frente, vamos discutir isso. Temos 3 perguntas captadas aí dentro da nossa militância, do nosso movimento em defesa da soberania nacional. Eu já vou explicar elas 3 para você, que é para o nosso telespectador também saber o que ele vai ouvir de você, porque são coisas importantes. Primeira pergunta: como você superou esse fato de não ter sido convidado para uma posição de destaque como merecia nesse governo federal? A segunda, se é que você superou. A segunda, não sei se eu superaria. A segunda como você já afirmou, você continuará apoiando o governo Lula. Porém, de que maneira você vai fazer isso? Você pretende fazer isso fora de estar no governo, com a posição de governo e também no parlamento. Você também hoje não é membro do parlamento. E a terceira e última é a seguinte: o Brasil está, de certa forma, desafiando com Lula a ordem mundial, baseada em regras, como dizem a potência hegemônica, né? O Lula está falando em paz e, quando ele fala em paz, os Estados Unidos entendem Rússia. Parece que a tradução de paz é Rússia. E Lula está dizendo paz, não é? Isso está rendendo ao governo já uma antipatia do hegemon, né, da potência hegemônica. Como é que você aconselharia a população brasileira a, nesse momento, não importam as eleições que passaram ou não, se juntar em torno desse governo que está levando o Brasil ao nível de China, de Rússia, de África do Sul, de Índia, ou seja, de potências realmente importantes? São essas 3 perguntas. Vamos lá. A primeira, a questão do não convite. Como é que você vai fazer? Eu entrei no PT para combater o bolsonarismo e apoiar o Lula. Eu tenho uma admiração profunda pelo Lula. Eu acho que o Lula tem evoluído ao longo da sua vida. Era um menino lá do interior de Pernambuco, que se transformou num aprendiz, num Senai da vida de torneiro mecânico, cresceu na luta sindical, foi para a Alemanha, se influenciou pelo neoliberalismo alemão e voltou com uma atuação tremenda, enfrentou os militares durante a ditadura, fazendo aquela greve monumental do ABC. O Lula é um cara que cresce. E eu, pessoalmente, eu sou amigo do Lula, eu tenho admiração e gosto muito dele. Mas eu poderia ter sido candidato a deputado federal. Modéstia à parte, claro, elogio em boca própria vitupério, eu seria o mais votado do Paraná, se não um dos mais votados do Brasil. Eu poderia ser candidato ao Senado da República. Eu já fui o senador mais votado do Brasil no Paraná, proporcionalmente à nossa população. Mas eu conversei com o Lula e entrei no PT
para ajudar o Lula a ganhar a eleição, porque me entusiasmei com as suas propostas, produto do seu crescimento intelectual, do seu avanço sobre tudo aquilo que pensava até então, e para derrotar o Bolsonaro, que era uma tragédia para o nosso país. Eu nunca pensei em pedir nada para o Lula. Eu jamais iria reivindicar uma posição. Eu apoiei o discurso do Lula e hoje eu apoio o Lula. Se disse apoio o governo. Não é bem assim. Entendi. Eu apoio o discurso do Lula antes da eleição, que no Paraná contra o pedágio, contra a privatização da Copel, e hoje do Porto. E o Porto de Paranaguá, que vai ter aí um pedágio privado no mar. É um escândalo total. É uma em cima da outra. E eu te pergunto, assim, abrindo um parênteses, como é que a gente vai fazer campanha para o PT na próxima eleição? Quando eles disserem, mas vocês não eram contra o pedágio, que era um roubo, vocês não eram contra o pedágio no mar, vocês não eram contra a venda da Copel. Mas o discurso do Lula hoje é magnífico. Mas a tal frente ampla desvirtuou o discurso. Eu acho que o Lula hoje é prisioneiro do seu próprio governo. E ele diz, eu não quero puxar saco, eu quero que me critiquem. Eu acho que ele espera uma movimentação popular forte para ele poder cumprir os compromissos e atropelar os compromissos da frente. Como é que é possível o Lula governar o tal do Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia? Você veja o que eles fizeram com as empresas públicas, loteando. Cada partido indica um cargo aqui, outro cargo ali, não tem unidade, não tem uma proposta nacional. Então eu continuo apoiando o Lula, o seu discurso anterior e o discurso atual. Agora, eu nunca reivindiquei rigorosamente nada. Não falo mais comigo, não sei porquê. Parece que eu não caibo mais nessa frente que se articulou. O Padilha lá comandando o estúdio, o articulador, nem sei bem quem é esse Padilha. Conheci o pai dele, que foi um personagem importante na guerrilha do Araguaia. Não sabia? Foi um personagem importante. Então eu não sei o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo. Mas eu acho que se o povo tiver consciência do que acontece, e o Lula está construindo essa consciência, por exemplo, em relação ao Banco Central. O Banco Central independente, os altos juros, o Brasil inteiro entendeu isso já. Está entendendo. As pesquisas já mostram que 80% da população entenderam e são contra os juros altos e o Banco Central independente. Ele tem que fazer isso com tudo. Ele tem que ir para uma rede nacional e nós temos que trabalhar, como estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando nessa novo blog que vocês ou nós fundamos de esclarecimento dessa luta toda. Então eu não tenho dúvida alguma que nós estamos no caminho certo e temos que apoiar o Lula. A esquerda, o pessoal progressista do Brasil, tem que apoiar o Lula com muita força. Agora, isso não significa engolir essa direitona que tomou conta do governo federal, que apoia o pedágio do rato no Paraná. O Rui Costa parece que fez na Bahia um pedágio igual ao nosso, que é reconhecido pelo tribunal, todos os tribunais do país, como absolutamente dedicado ao roubo da economia popular. Um ministro dele apoia o pedágio, o outro, pelos seus gestos e pela declaração, pelo silêncio, apoia a venda da Copel. Os outros silenciam com a privatização do Porto de Paranaguá. Vão privatizar o mar. Esse liberalismo econômico do Guedes, totalmente estúpido, continua, que foi adotado pelo Ratinho, que considera o Guedes o herói do Brasil, um gênio, que está prejudicando o Estado. Então nós estamos nesse jogo. Agora, do ponto de vista da política externa, o Lula está corretíssimo. Daí diz, o Lula apoia o Putin é comunista. Bom, você veja bem, o comunismo na Rússia acabou há muito tempo. Acabou com o Gorbachev lá atrás. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desapareceu. Existe a Rússia agora num território infinitamente inferior ao que tinha antes. E cá entre nós, o Putin é mais conservador e reacionário do que o Biden dos Estados Unidos. Então não é uma briga entre o comunismo e o capitalismo com a sua suposta liberdade. É uma briga por domínio do comércio mundial. E a Ucrânia é a bucha de canhão desse processo. Ela está sendo utilizada nesse jogo. Queriam colocar
projéteis nucleares com foguetes na fronteira da Rússia, que a Ucrânia... A 180 quilômetros de Moscou. Não tem cabimento, a Rússia ficava totalmente desprotegida. Lembra o que fez os Estados Unidos quando pretenderam colocar foguetes nucleares em Cuba? Esperneou e acabou. Claro. Então, esta briga não tem o menor sentido, e o Lula está certíssimo. O Lula está reclamando a paz. Ele está reclamando o fim dessa confusão. Não esquecendo que a capital da Rússia era Kiev, claro, que hoje eu é a principal cidade da a comparação, mas nunca ninguém fez. A Ucrânia está para a Rússia como Portugal está para o Brasil. A Ucrânia que deu origem à Rússia. Entende? O Principado de Kiev existia antes e depois... E o Lenin criou a República Socialista da Ucrânia para compor a URSS. Exatamente. Então, e o Khrushchev ainda deu à Ucrânia a própria Crimeia, lembra? Que era um território... Pois é, então era dentro da União das Repúblicas Socialistas. Agora, a invasão da Ucrânia, a guerra é uma estupidez absoluta. E quando o Lula diz que não admite isso, ele está certo. Tem que acabar com isso. Mas a gente tem que entender que por trás disso há a disputa pelo domínio da unipolaridade do mercado no mundo. Exato. E o Lula está se manifestando acertadamente, e isso me entusiasma, tanto quanto me aborrece a política interna do PT, com esses ministros de direita, me entusiasma a multipolaridade, a possibilidade do mundo crescer de uma forma harmônica. Você respondeu a primeira e a terceira. A segunda é como você vai atuar, como é que você vai atuar com a sociedade, porque a sociedade é que é importante. Uma coisa é informar, isso é muito importante, estamos tentando fazer aqui. Mas e a questão da organização dessa sociedade por baixo, em torno de objetivos? Não é só organização, é informação acima de tudo. Sim. Você só pode pensar numa organização de militantes para pressionar o governo a cumprir os seus compromissos de campanha se a população tiver consciência do que está acontecendo. Isso. Então nós temos que pensar na organização e na comunicação. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos trabalhando na comunicação. E eu vou me dedicar a isso. Agora, o Requião podia ser ministro. Para que eu seria ministro nesse ministério? 37 ministérios, Ivo. Seguramente o Lula não sabe o nome de todos os ministros do seu governo. É bacana do ponto de vista representativo? É bacana. Valoriza, de certa forma, a política antirracista, valoriza a defesa das mulheres, o respeito que você tem às opções sexuais das pessoas. É muito bacana isso. Aliás, eu li hoje pela manhã uma pesquisa feita no Brasil. Nós somos o país menos radical em relação às minorias do mundo. Enquanto grandes países têm horror aos homossexuais, aos negros, às identidades, aos estrangeiros, no Brasil não. Nós estamos lá embaixo. A tolerância absoluta é um país maravilhoso. Isso me lembra sempre o Carlos Lessa, que mostrava as qualidades do Brasil de vir a ser a grande potência do futuro. Mas o futuro já começou faz tempo. Então, nós estamos na militância. E agora, com esse movimento contra a venda da Copel, nós estamos em ação no Paraná. Embora isso não se restringe ao Paraná. Nós temos a Petrobras, nós temos a Eletrobras, nós temos o Banco Central. A CEMIG, Raquel. A CEMIG, se a Copel vai, a CEMIG vai no mesmo...